Olá, amados. Estamos novamente com você para darmos continuidade ao nosso curso As Parábolas de Jesus aqui no canal Cantinho do Obreiro. E hoje nós estaremos vendo a 27ª aula e vamos estar falando sobre a parábola do administrador infiel. Essa parábola ela está em Lucas, no capítulo 16, do versículo 1 ao 9. E eu quero chamar sua atenção para que você venha a ver todo esse vídeo, certo? Assista todo esse vídeo. Nós temos aqui um assunto bastante interessante. Todas elas são parábolas que nos deixam um ensino maravilhoso. E ao final nós vamos ter lições acerca dessas parábolas, tá ok? Então vamos juntos. Lucas capítulo 16, versículo 1 a 9. Também quero lembrar que você, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, certo? Assinale a notificação para que todas as aulas que forem publicadas você receba o aviso, ok? Multiplique essa palavra. Faça o ID de Jesus através desse canal, tá ok? Curta as mensagens e nós estaremos multiplicando a palavra de Deus usando essa ferramenta que é a internet e o YouTube, né? Então, 27ª aula, Lucas 16, de 1 a 9, diz assim: Jesus disse aos seus discípulos: o administrador de um homem rico foi acusado de estar desperdiçando os bens. Então ele o chamou e lhe perguntou: o que é isso que estou ouvindo a seu respeito? Preste contas da sua administração, porque você não pode continuar sendo administrador. O administrador disse a si mesmo: meu senhor está me despedindo, que farei? Para cavar não tenho força e tenho vergonha de mendigar. Já sei o que vou fazer para que quando perder o meu emprego aqui, as pessoas me recebam em suas casas. Então chamou cada um dos seus devedores do seu senhor. Perguntou ao primeiro: quanto você deve ao meu senhor? 100 potes de azeite, respondeu ele. O administrador lhe disse: tome a sua conta, sente-se depressa e escreva 50. A seguir ele perguntou ao segundo: e você quanto deve? 100 tonéis de trigo, respondeu ele. E ele lhe disse: tome a sua conta e escreva 80. O Senhor elogiou o administrador desonesto porque agiu astutamente, pois os filhos deste mundo são mais astutos no trato entre si do que os filhos da luz. Por isso eu lhes digo: usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que quando ela acabar, estes o recebam nas moradas eternas. A explicação dessa parábola, ela fala sobre a necessidade da prudência que deve ser característica de um seguidor de Jesus Cristo. O significado dessa parábola de Jesus expressa uma advertência sobre a forma diligente que você deve ter com a sua vida cristã e como ela deve ser vivida. Jesus contou esta parábola aos seus discípulos, provavelmente eles não estavam sós, tinha mais gente com eles, né? Tinha ali um grupo grande, as pessoas que seguiam Jesus não eram só os apóstolos, mas todos ouviram o que Jesus quis falar. Apesar de ter sido pronunciada aos discípulos, aqueles que seguiam Jesus, os fariseus também a ouviram. Jesus pronunciou essa parábola logo após ter contado a parábola do filho pródigo. Jesus falou sobre um homem rico que empregava um administrador, e esse administrador, o mordomo, como seja, foi acusado diante dele de esbanjar seus bens, praticando uma péssima gestão. Então o homem rico chamou o mordomo para que ele lhe prestasse contas de sua administração. O patrão lhe avisou que ele não poderia mais continuar na administração de seus bens. Diante daquele impasse, o mordomo argumentou consigo mesmo: o que vou fazer, já que meu senhor tirou de mim a posição de administrador? Cavar eu não posso, de mendigar eu tenho vergonha. Então ele teve uma ideia para não ficar desamparado quando estivesse desempregado. Antes de entregar suas contas, o mordomo chamou cada um daqueles devedores do seu patrão
e saiu fazendo uma pergunta a cada um de quanto era o valor, e agora para você eu vou dar um desconto de 50% aqui, vou dar desconto de 20%, e foi oferecendo desconto, né? Um homem que devia ao homem rico 100 medidas de trigo, recebeu do mordomo infiel um percentual grande de desconto, e aí vai. Ao fazer isso, o mordomo infiel estava construindo uma relação, um relacionamento com aqueles que futuramente podiam ajudá-lo. Os devedores, eles não perceberam que estavam participando de uma fraude. Eles pensavam que o cara estava sendo bom com eles, né? Pensavam que aquele desconto ali era um desconto legítimo, aprovado pelo credor, pelo dono de tudo, né? E conforme a narrativa de Jesus, tudo indica que os devedores, eles não sabiam que o administrador estava sendo infiel. Depois dessa trama, o mordomo infiel entregou as contas, tudo direitinho, tudo em ordem, tá aqui, tudo direitinho ao seu patrão. E ao perceber que o mordomo infiel havia feito, né, um jeitinho, deu o jeitinho dele, ele reconhece a astúcia daquele homem. Ele elogiou o mordomo infiel por ter agido com sagacidade. Ele planejou, ele fez tudo pensado, né? E foi esperto, né? Fez suas provisões para que no futuro ele não viesse a passar fome quando estivesse desempregado. O homem rico sabia que não poderia mais reverter os descontos que haviam sido concedidos por seu administrador em seu nome. O significado dessa parábola, ela tem algumas discussões. As pessoas encontram dificuldade de interpretá-la. Essa dificuldade, ela se dá geralmente por conta da atribuição desnecessária de alguns detalhes que alguns estudiosos ficam pegando e dando importância a alguns detalhes que podem até tirar o foco da mensagem da parábola. Na verdade, o significado dessa parábola pode ser percebido na conclusão do texto, quando Jesus diz: o Senhor elogiou o administrador desonesto porque agiu astutamente, pois os filhos deste mundo são mais astutos no trato entre si do que os filhos da luz. Por isso eu lhes digo, usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que quando ela acabar, estes o recebam nas moradas eternas. Algumas pessoas pensam aqui que Jesus está elogiando a desonestidade do mordomo infiel nessa parábola. Não é nada disso. Isso não é verdade. Jesus não aprova ou elogia o comportamento fraudulento. Muito menos, ele incentiva seus seguidores a agir de forma desonesta. Isso fica claro na sequência desse texto, na sequência do discurso. Jesus repreende o comportamento que gera desconfiança e exorta acerca do mau uso das riquezas. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiaria as verdadeiras riquezas? E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Você não pode servir a Deus e ao dinheiro. Esse é o texto que está em Lucas, no capítulo 16, versículo 10 a 13. A mensagem da parábola ela enfoca essa astúcia do mordomo infiel ao fazer a provisão para o seu futuro. Assim, o seu significado indica que muitas vezes as pessoas iníquas se mostram mais precavidas do que os cristãos e seguidores de Cristo. E é exatamente sobre isso que Jesus adverte em suas palavras que concluem a parábola. Se até mesmo os filhos das trevas conseguem ser previdentes, conseguem se precaver, mesmo usando de forma desonesta e egoístas as oportunidades, os recursos materiais que lhes são apresentados para atingir
propósito terreno, os cristãos não devem fazer menos do que isso. Em outras palavras, muitas vezes os ímpios tratam com mais inteligência e diligência os seus assuntos terrenos do que os cristãos tratam suas questões que envolvem a sua salvação eterna. Esse aí é o paralelo, querido. Essa é a comparação. E que lições nós temos para as nossas vidas dessa parábola? Primeiro que o cristão ele não pode agir de maneira egoísta e soberba. Ele não pode cair na armadilha da avareza e, ao invés disso, o cristão ele deve construir bons relacionamentos que terão implicações eternas. Por meio de Mamon da injustiça. Isso significa que a piedade e a generosidade devem caracterizar a vida cristã, de modo que o cristão, em seus objetivos, ele deve conduzir as pessoas a Cristo através do Evangelho, através da pregação das boas novas. É isso que nós devemos fazer. Devemos ser diligentes. Como cristão, nós devemos usar os recursos que Deus nos dá sem egoísmo. Como administradores fiéis, os cristãos devem usar todos os recursos que lhes foram confiados por Deus e não ter propósitos egoístas, mas propósito em prol da causa do reino, da causa do Senhor, das verdades, das riquezas espirituais. E a terceira lição é que a boa mordomia nos leva aos cristãos generosos no céu. É o que diz o texto. Aqueles que forem alcançados pela pregação do Evangelho, impulsionada pela boa mordomia cristã, poderão se tornar amigos que darão as boas-vindas aos cristãos generosos no lar celestial. Nós entendemos que o que é a boa mordomia? É você tomar os recursos que Deus tem lhe dado, você pegar esses recursos, você fazer bom uso deles, você multiplicar esse recurso como nós estamos fazendo agora, querido. É multiplicando o recurso da palavra de Deus que vai alcançar outros corações que podem estar agora vazios, mas que o Senhor quer preencher esse vazio. O Senhor é aquele que bate a porta. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Esse é o nosso Deus. Assim como nós vimos na parábola de ontem, ele chamou para o banquete, para a grande ceia, pessoas escolhidas, mas elas não atenderam. E depois ele mandou chamar tudo que era mendigo, gente de todo jeito. Na verdade, o Senhor nos chama. E nós podemos rejeitar ou não. E nessa parábola aqui, o Senhor nos orienta a fazermos bom uso, a sermos bons administradores daquilo que Deus tem nos dado, dos teus dons, dos teus talentos. Se tu toca violão, toque, louve, glorifique o nome do Senhor. Se você prega, pregue, querido. Se você aconselha, aconselhe. Se você é um bom administrador na casa de Deus, seja um bom administrador, seja lá no serviço que for, mas que você seja um bom mordomo, que você seja precavido, que você seja preventivo, que você planeje. É isso. E com isso você pode ganhar pessoas, e quando você chegar nos céus, pode ser que você encontre essas pessoas lá, ou essas pessoas lhe encontrem lá. Ok, querido? Pense nisso. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. O Senhor é aquele que te ama, é aquele que te guarda. E Ele tem grandes coisas para a sua vida. Abençoe este canal, querido. Multiplique essa mensagem. Deixe o seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito, tá certo? E leve a palavra do Senhor à frente. Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. E lembre-se, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E amanhã estaremos juntos novamente com mais uma aula. Deus abençoe.